do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Boa noite a todos vocês que nos assistem, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos vocês. Felizmente ainda não podemos nos reunir, mas creio que Deus tem encontrado várias maneiras da igreja continuar se edificando e adorando a Ele. Então nesse momento oremos ao nosso Deus, pedindo que Ele nos ajude no decorrer desse culto. Oremos. Senhor, nosso amado Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos reunidos mais uma vez aqui. Te louvamos, ó Deus triuno, por tua grandeza, por tua graça, por tua misericórdia, por quem és, Senhor. Quero pedir-te, Deus, que não leve em conta os nossos pecados, que o Senhor possa estar nos perdoando, Deus, às vezes que nós fomos omissos, que nós pecamos em pensamentos, em atitudes. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Peço-te ainda, Senhor, que nos ajude a suportar as dificuldades da vida, os momentos difíceis que estamos passando, Pai. E também te peço que o Senhor possa estar recebendo esse culto, Deus, esse momento de louvor, adoração e edificação, Pai. Que o Teu Espírito possa nos iluminar, Deus, para compreendermos a Tua palavra e vivermos, Senhor, o verdadeiro amor que é manifestado em Jesus Cristo. Eu não te peço em outro nome, senão no nome de Jesus Cristo, que tem todo o poder nos céus e na terra. Amém. Graça e paz, irmãos. Convido aos irmãos a abrirem suas Bíblias em Salmos, capítulo 24. Que diz: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém. Louvemos ao nosso Deus com salmos e hinos. Seja bendito
na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por nossos pecados verteu. Eis que no sangue lavados, no seu poder e perdão, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois quem mais alvo que a neve o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei.
Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde viestes à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
Santo, Santo, poderoso, que era que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, que era que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo, poderoso, que era que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, que era que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. A honra, A glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe vocês que estão aqui, você que está em casa, você que em algum momento vai estar assistindo esse culto, que a graça de Deus possa ser sobre a sua vida. Essa é a nossa oração. Então nós vamos dar continuidade à mensagem de domingo. Nós refletimos domingo no texto de 2 Timóteo, capítulo 4, onde Paulo faz aquele discurso de despedida, e nós vimos domingo que ele citou algumas pessoas
que foram importantes no seu ministério e outras não. E ali nós tiramos algumas lições com essas experiências que o apóstolo Paulo teve. Hoje nós vamos ler mais um texto de Timóteo, né, que vai também servir de base para o que nós vamos falar à noite. Nós não vamos ler mais 2 Timóteo 4, e sim 2 Timóteo, capítulo 2, do 1 ao 13. Nós vamos fazer essa leitura, ela também serve de base para o que nós queremos falar essa noite. Antes de começarmos a meditar, dar continuidade à mensagem desse domingo, a gente vai estar só dando uma olhadinha em algo que falamos domingo passado. Então eu queria fazer essa leitura, 2 Timóteo, capítulo 2, do 1 ao 13. Eu queria lhe convidar para abrir a Bíblia, para acompanhar os textos. Eu queria lhe pedir para ficar com sua Bíblia aberta, porque nós iremos estar vendo alguns textos dentro desse livro de Paulo a Timóteo. E aí eu queria poder ter a alegria de saber que você está acompanhando, está folheando a sua Bíblia. E aí, 2 Timóteo 2, de 1 a 13, o apóstolo Paulo diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas. Isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará recompensação em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é essa palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo grande prazer de poder ler, de poder meditar. Nós queremos te pedir que no nome de Jesus, tu fale conosco essa noite. Que nós possamos encontrar razão, mesmo que nós não a tenhamos, razão para te glorificar, razão para te louvar, razão para seguir a caminhada. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. Suportou tantas coisas por causa da alegria, do privilégio de te servir e ser instrumento nas tuas mãos. Visita, Senhor, cada um de nós. Visita aqueles que estão nos seus lares, aqueles que estão assistindo, aqueles que ainda vão assistir. Que a tua palavra, as tuas verdades possam entrar nos seus corações. Muito obrigado, Deus, por esse momento. No nome de Jesus. Amém. Então, no capítulo 4, a partir do versículo 16, 2 Timóteo, nós vamos ver que Paulo, ele relata algo muito triste. 4,16, Paulo vai dizer assim: na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, ante todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta. Então Paulo mostra aqui a densidade do desprezo que sofrera. João Marcos, aquele que no passado havia tido aquele conflito com Paulo, era o único alívio que Paulo tinha. E esse apóstolo Paulo, esse missionário ímpar, esse homem que pagou o preço, esse homem que levou tantas chicotadas, fome, frio, surra por causa do evangelho. Paulo amava a igreja, Paulo cuidava da igreja, e agora esse apóstolo é desprezado.
É abandonado por todos, pelos amigos e pela igreja. Paulo, que muitas vezes foi palco de espetáculos. Se você abrir sua Bíblia, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, do 22 ao 28, esse apóstolo, esse homem, que tanto se doou pela igreja, ele agora se vê sozinho. Ele diz assim: na minha defesa, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para testemunhar o meu favor. Ninguém apareceu para dizer uma palavra a meu favor. Eu fiquei sozinho diante das autoridades romanas, diante do tribunal. Ninguém apareceu. E esse apóstolo que tanto sofreu por causa da igreja, ele agora se vê só. E o texto diz assim, 2 Coríntios 11, a partir do 22. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas. 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornada muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalho e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, há que pese sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. E esse apóstolo que sofre tudo isso, ele agora vai dizer que ficou sozinho. Ninguém apareceu para ajudá-lo. Pelo menos para Paulo ver o calor humano. Não. Esse Apolo que sofre tudo isso por causa da igreja, ele é desprezado, ele é rejeitado, ele é abandonado. Sabe por quê, queridos? Porque ministério não é fácil. Quem quiser entrar no ministério sabe que é isso. Ministério não é lugar de aplauso. Ministério não é lugar de tapainha nas costas. Ministério muitas vezes é solidão, é rejeição, é desprezo. Quem quiser entrar nesse negócio pode entrar, mas saiba que a situação é essa. Não. Ser cristão não é fácil. Muitas vezes é perseguição, é zombaria, é rejeição. E a palavra de Deus não prometeu vida boa para ninguém. E ministério é tudo isso. Quem estiver aí pensando em entrar no ministério, saiba que ministério é isso. E o apóstolo Paulo vivenciou isso, essa situação. Ele que tanto se doou, tanto se deu, pagou um preço muito alto, ele agora vai ficar só. Porque ministério é isso. Então a pergunta que vem na minha mente é a seguinte: por que Paulo suportou tudo isso? Por que Paulo suportou o conflito que houve ali com Alexandre, com João Marcos? Por que Paulo perdoa João Marcos? Por que Paulo suporta a rejeição de Demas, o abandono de Demas, o virar das costas de Demas? Por que Paulo continuou firme, mesmo diante da perseguição ferrenha de Alexandre? Porque Paulo suportou a rejeição de todos. O que é que levou esse apóstolo a suportar tudo isso? E aí eu queria listar com vocês alguns pontos para que nós entendamos porque o apóstolo Paulo suportou tanta coisa. Primeiro, Paulo suportou tudo isso porque ele sabia que tinha um chamado de Deus. Paulo não escutou um psiu de Deus. Paulo escutou um chamado de Deus. Capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus,
de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Paulo sabia que Deus havia mudado a sua vida, que Jesus havia mudado o rumo da sua história. Paulo sabia do chamamento que Deus fizera para ele. Quando uma pessoa tem essa convicção que Deus tem esse pacto eterno, que Deus ama essa pessoa, com certeza fica mais fácil para passar pelas instabilidades da vida, para passar pelos ventos fortes que sopram, pelas adversidades que se agigantam. Quando eu tenho certeza que eu tenho um chamado de Deus, esse Deus que não me deixa sozinho, esse Deus que não me abandona, esse Deus que me renova, esse Deus que me sustenta, com certeza eu sigo a caminhada. E é essa a convicção que o apóstolo Paulo tinha. Eu tenho um chamado. Foi Deus que me convocou. Foi Deus que colocou esse ministério na minha mão. Por isso que o apóstolo Paulo caminhou a caminhada que caminhou. Talvez isso falte a tantas pessoas. Essa convicção de que Deus o chamou. Talvez falte a tantas pessoas isso. Porque Deus é o Deus que chama, mas é o Deus que se responsabiliza. Deus é o Deus que chama, mas é o Deus que cuida. Deus é o Deus que chama, mas é o Deus que fortalece. Deus é o Deus que chama, mas é o Deus que ajuda. E o apóstolo Paulo sabia disso. Por isso que ele suportou tudo isso, sem abrir mão do seu ministério, sem ficar com raiva, sem ficar com remorso. Não! O apóstolo Paulo sabia que Deus o havia chamado. Gente, quando nós temos essa convicção no nosso coração que Deus nos chamou, como diz Paulo aos Efésios, das trevas para a sua maravilhosa luz, nós conseguimos passar por cima de tudo e de todos. Por isso que Paulo suportou tudo isso, todas essas situações, porque ele tinha certeza que Deus o havia chamado. Outra coisa que levou o apóstolo Paulo a suportar tão grandes lutas, tão grandes rejeições, porque o apóstolo Paulo sabia que Deus o salvou, ou o tinha lhe salvado, antes da fundação do mundo. 2 Timóteo 1,9, ele vai dizer isso. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Paulo tinha essa certeza. Antes que Deus criasse todas as coisas, antes que Deus fizesse separação da terra do mar, antes que Deus desse luz, Deus tinha um plano eterno. E esse plano eterno envolvia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Era isso que movia o coração de Paulo. Porque Paulo tinha certeza que Deus tinha o chamado, o salvado, antes da fundação do mundo. Paulo tinha certeza que aquele que começou a boa obra nele ia terminá-la. Paulo tinha certeza que Deus ia guardar seguro o seu tesouro. Paulo sabia disso. Paulo sabia que esse chamamento, que essa escolha, foi antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar todas as coisas, Ele já havia projetado a salvação para todos nós. E era isso que movia o coração de Paulo, que o chamamento dele não foi um chamamento de última hora. Não foi um quebra-galho, não. Paulo tinha certeza que Deus o havia chamado antes da fundação do mundo. Antes de acontecer todas as coisas, Deus já tinha planejado um plano eterno. E nesse plano eterno, Ele nos incluiu. Incluiu o apóstolo Paulo, incluiu cada um de nós. Por isso, essa mola impulsionadora que Paulo tinha,
Ele sabia que esse chamamento que Deus havia dado para ele, essa salvação que Deus tinha dispensado para ele, tinha sido antes da fundação do mundo. E era isso que movia o coração de Paulo a sofrer todas essas coisas. Todos os momentos difíceis que Paulo passou, Paulo tinha em mente, tinha no seu coração: Deus me chamou, Deus me salvou, Deus me convocou antes da fundação do mundo. Antes de qualquer coisa ser criada, Deus já tinha um plano eterno para a sua igreja, para cada um de nós que estamos aqui, para cada um de nós que estamos em casa. Deus já tinha um plano eterno. O que mais levou o apóstolo Paulo a suportar tantas lutas, tantos momentos ruins? Paulo suportou tudo isso porque Paulo tinha um espírito excelente. Paulo tinha um espírito que habitava nele, que era um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Era um espírito que sustentava nos momentos mais ruins da vida de Paulo. Paulo sabia que no momento mais complicado, o Espírito Santo estava ali sustentando, amparando e alimentando. É possível que todos nós, que estamos aqui, que estamos em casa, temos passado por momentos difíceis. Uma perda, uma dificuldade, um virar de costas. É possível que todos nós temos passado por uma enfermidade e porque nós temos nos mantido em pé, firme, por causa do Espírito Santo que habita em nós. Se nós fizermos uma retrospectiva da vida, nós vamos ver que foi a graça de Deus que nos mantém de pé, nos manteve de pé. Paulo suportou o que suportou, viveu o que viveu, porque sabia que na sua vida havia um espírito de poder. Nós só estamos em pé, queridos, nessa caminhada com Cristo, nessa caminhada cristã, por causa do Espírito Santo que habita em nós, que nos ergue, que nos sustenta, que nos socorre, que nos restaura a cada dia. E era esse Espírito excelente que o apóstolo Paulo tinha, que habitava nele, que o impulsionava a suportar o que suportou. A suportar tantas chicotadas, como ele relata lá em 2 Coríntios. Era o Espírito Santo que estava nele, o ajudando, o fortalecendo, fazendo seguir a caminhada. Gente, nós estamos de pé por causa do Espírito Santo que habita em nós. Não é nenhum privilégio humano, não é nenhuma força humana, é o Espírito Santo que habita em nós. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos assiste, é Ele que nos socorre, é Ele que nos fortalece, é Ele que estende a mão para nós. Por isso que nós seguimos essa caminhada. Que não é fácil, é difícil, é árdua, é complicada. Vida cristã não é um mar de rosa. Vida cristã não é o céu. Mas o Espírito Santo que habita em nós nos dá força, nos fortalece para continuarmos a caminhada. E Paulo tinha esse Espírito Santo dentro dele, esse Espírito excelente, que o movia a suportar todas essas coisas, a passar por tudo que passou, a fazer tudo que fez, por causa do Espírito Santo. Outro ponto, o que levou o apóstolo Paulo a suportar o que suportou? Era a convicção de salvação que o apóstolo Paulo tinha. 2 Timóteo 1,12 vai nos dizer isso. Segunda Timóteo 1,12 diz assim: e por isso eu estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo tinha convicção de salvação. Paulo tinha convicção de que aquele que começou boa obra em Paulo ia completá-la
até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Essa certeza também precisa encharcar o nosso coração. Precisa produzir em nós convicção. Criar raiz, o qual construímos a nossa caminhada cristã, a nossa vida com Cristo. Porque as dificuldades vêm, o abandono vem, frustração vem, traição vem, morte vem, morte de quem amamos vem, momentos de crise vem, mas o apóstolo Paulo diz, eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Porque certeza de salvação não é um sentimento, não é uma emoção. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo certifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então não é um sentimento. Eu não estou salvo quando estou alegre. Ou eu perco a minha salvação quando eu estou triste. Eu não estou salvo quando tudo está bem. E perco minha salvação quando tudo vai mal. Eu não tenho a salvação quando estou com a saúde perfeita. E perco a salvação quando perco a minha saúde. Não. Salvação não é um sentimento. Não importa que estágio nós estivermos. A salvação é um fato. Cristo nos salvou. Ele morreu por nós. E essa era a convicção que o apóstolo Paulo tinha. Era isso que impulsionava a vida de Paulo. Paulo não só era salvo quando tudo ia bem no seu ministério, não. Independente do que aconteceu, Paulo continuava salvo. Porque salvação não é um sentimento. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Se nós acharmos que somos salvos quando tudo está certo, então nós estamos complicados. Porque nem tudo está certo. Sempre. Porque salvação não é um sentimento. Cristo nos salvou e pronto. Somos salvos em Cristo Jesus. Esteja eu alegre ou esteja triste. Bem ou mal. Feliz ou triste. Não importa. Eu sou salvo. E era isso que Paulo entendia. A salvação que Paulo tinha, a convicção que ele tinha de salvação, não era resultado dos momentos alegres ou tristes. Porque às vezes a gente reduz a salvação a momentos. Então, se eu acordei feliz, dando risada, hoje eu estou salvo. No outro dia eu acordo triste para baixo, já não estou mais salvo. Porque salvação não é um sentimento, não é uma emoção. Salvação é um fato. É uma filiação. Nós somos filhos e pronto, e acabou-se. Por isso que lá na tentação de Lucas 4, quando o diabo diz assim para Jesus, se você for o filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Jesus não precisava transformar pedra em pão para ter essa certeza que ele era o filho de Deus. Ele era e pronto. E Paulo tinha essa certeza, que ele era filho, que ele era herdeiro. Por isso que Paulo suportou tudo o que suportou, porque ele agora era filho de Deus. Ele tinha sido salvo pela graça do Senhor Jesus Cristo. Outro ponto. O que levou o apóstolo Paulo a suportar o que suportou? Porque o apóstolo Paulo conhecia as marcas dos últimos dias. Ele vai dizer isso lá em 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5. Ele vai dizer assim, ó. Sabe, porém, isso, nos últimos dias soberão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactiosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis inimigos do bem, traidores, atrevidos, afrontoados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-se, entretanto, o poder. Foge também desses. Esse era o contexto que Paulo vivia. Paulo sabia qual era o contexto
de homens assim, arrogantes, maus, ruins, sem coração. E ele vai falar isso também no capítulo 4, de 2 Timóteo, a partir do 3. Ele diz assim, ó: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercação de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suportando as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo está dizendo um diagnóstico. Paulo está dizendo, olha, as pessoas são assim. Eu estou dentro desse contexto de pessoas ruins, de pessoas que valorizam mais o que os homens dizem do que o que a palavra de Deus diz. E se naqueles dias de Paulo a situação estava assim, imagine hoje. Hoje está muito pior. E é dentro desse contexto que nós vivemos. Um contexto mau, cruel, ruim, onde as pessoas não estão nem aí para Deus. Elas querem viver a sua vida. E Paulo sabia que boa parte daquilo que ele sofria era resultado desse quadro, o qual ele relata nesses dois textos. Essa é a realidade do mundo que a gente vive, queridos. Que as pessoas hoje elas dão mais valor o que falam os filósofos, os pensadores, do que o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus que tem que se adequar ao que diz o filósofo, e não o contrário. As pessoas, elas criam seus próprios ensinos, suas próprias doutrinas. E era dentro desse contexto que Paulo estava inserido, e Paulo sabia disso. Paulo não quis maquiar, mas ele diz para Timóteo, ó Timóteo, prega a palavra. Mesmo dentro desse contexto de homens ruins, mau, arrogantes, blasfemadores, desobedientes, independente deles, Timóteo, prega. E é isso que nós temos que fazer como igreja. Porque o contexto não vai mudar. A situação não vai mudar. O mundo vai continuar de pior a pior. É o que eu costumo dizer. Nós ainda não vimos nada. Nós ainda não presenciamos nada do que está para acontecer nesse mundo. Como resultado do coração humano está longe de Deus. E Paulo sabia isso. Por isso que ele suportou tantas coisas. Porque ele sabia que o contexto era mau. Gente, nós estamos dentro de um contexto mau. Que é daqui para pior. Um contexto terrível. E eu não me refiro só a enfermidades, não. Eu não me refiro só a vírus, não. Eu me refiro ao todo. Nós vivemos dias terríveis. E a tendência é piorar. A tendência é se agravar. A tendência é ficar mais complicado. Porque as pessoas não têm dado ouvidos à palavra de Deus. Como disse o apóstolo Paulo, estão com o ouvido, coçando, atrás de coisa nova. Atrás de experiências novas. E se distanciam das verdades da palavra de Deus. Cada vez mais o homem está arrogante. O homem está cada vez mais ruim, mais atrevidos, traidores. Paulo diz para Timóteo, foge dessas coisas. Foge, não fica perto não. Quanto mais distante, melhor. A gente sabe a maldade, a ação diabólica que está por trás de tudo isso. Para trazer para as pessoas conceitos que vão contrariar as verdades da palavra de Deus. E olha que faz tempo que Paulo escreveu isso. De lá para cá, a coisa só está
piorando. Se nós olharmos a sociedade do qual estamos inseridos, é o que está acontecendo. Essa lista que Paulo deu, nós podemos acrescentar muito mais. Mas mesmo diante desse quadro caótico, complicado, pervertido, caído, Paulo diz para Timóteo: cumpre cabalmente o teu ministério. É como se Paulo estivesse dizendo: eu não baixei a cabeça, eu não diminui meus conceitos, eu não me afastei de Deus, eu continuei fazendo a obra pela qual o Senhor me confiou. Era isso que posicionava Paulo. Ele tem uma leitura da realidade da sua sociedade. E nós não podemos achar que é diferente. Hoje está muito pior. Muito mais complicado a vida, as pessoas. Cada dia mais o homem não está nem aí com Deus. A minha pergunta é: o que é que essa pandemia mudou no coração de tantas pessoas? O que é que essa pandemia fez com que as pessoas se aproximassem de Deus? Eu não vejo mudança nenhuma. Cada vez mais as pessoas estão mergulhadas nos seus pecados, nos seus vícios. Cada vez mais os bares estão cheios. Esse dinheirinho que o governo está dando aí, as pessoas não estão gastando com aquilo que deveriam gastar. Elas estão gastando com bebidas, com farras. Porque o coração do homem, cada dia que passa, está mais endurecido. Mas isso não pode fazer com que a gente recue. A gente tem que continuar pregando. É isso que Paulo vai dizer para Timóteo. Foi isso que Paulo fez. Mesmo sabendo o contexto que estava inserido, Paulo continua pregando a palavra. Outro ponto. O que levou o apóstolo Paulo a suportar tudo que suportou? Paulo não tinha uma visão poética da vida cristã. Tem muita gente que entra nas nossas igrejas e se frustram, porque elas pensam que igreja é o céu. Elas pensam que igreja é mar de rosa. E aí elas ficam frustradas, achando que tudo vai ser mil maravilhas. 2 Timóteo 1,8 diz assim: não te envergonhe, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo não tinha uma visão romântica da fé. Não tinha uma visão carinhosa da fé. Paulo está dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, eu estou preso. Não estou preso porque fiz algo errado. Eu não estou preso porque matei. Eu não estou preso porque roubei. Não. A minha prisão é por causa do Evangelho. E é isso que tem para nós, o Evangelho. O Evangelho não é um mar de rosa, queridos. Tem pessoas que se frustram. Por isso que Paulo convoca Timóteo a participar do sofrimento dele. Paulo está dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, a vida cristã é complicada, é difícil. É de prisão, é de perseguição. Então deixa eu te fazer um convite. Participa dos meus sofrimentos. Que Paulo tinha certeza, tinha convicção que a vida cristã não era um mar de rosas, não era mil maravilhas. Por isso que tem pessoas que entram na igreja e saem porque elas querem que todos os seus problemas sejam resolvidos. Elas querem que, num passo de mágica, tudo seja resolvido. Coisas que a gente leva anos, décadas para construir. Elas querem que Deus faça assim e resolva. Paulo tinha a visão que a vida cristã não era nada disso.
Era difícil, era complicado. Por isso que ele diz para Timóteo: participa dos meus sofrimentos. Ele não disse assim para Timóteo: participa dos meus banquetes, das minhas alegrias, dos meus momentos confortáveis. Não. O convite de Paulo é: participa dos meus sofrimentos. Vida cristã, querido, é isso, é sofrimento, é luta. Jesus não prometeu vida boa para ninguém. Ele dizia assim para os seus discípulos: eu tenho um cálice de morte para vocês beberem, vocês querem? Ele nunca disse, ele deixou muito claro isso. Ele disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E neste chamamento de Paulo a Timóteo, ele vai usar 3 metáforas. Então, no texto que nós lemos, 2 Timóteo 2, do 3 ao 7. Ele diz assim, ó: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Nós sabemos que ser soldado não é fácil. Ser soldado é estar na linha de frente da guerra, das batalhas. Quem vai para a linha de frente é os soldados. E na guerra, não tem beijinho de papai e mamãe. Na guerra não tem carinho de esposa. Na guerra é cruel. Na guerra não tem sopinha quente, cafezinho quente. A guerra é cruel, é terrível, é difícil. E por isso que Paulo usa aqui a figura do soldado, para nos mostrar que a vida cristã é luta, é estar na linha de frente, é estar na linha da batalha, da guerra. E pior de tudo é que nós temos um inimigo que é invisível. Como soldados de Cristo que nós somos, nós temos um inimigo invisível, que está pronto para nos destruir, que está pronto para nos ver no chão, que está pronto para nos ver derrotado, infeliz. E Paulo vai dizer isso lá em Efésios. No capítulo 6 de Efésios, Paulo diz assim, ó: como bom soldado de Cristo, nós estamos nessa guerra. A partir do versículo 10 ao 12 diz assim: quanto mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós estamos dentro dessa guerra, queridos. Nós estamos mergulhados nessa guerra. Quando a gente aceita Jesus, quando a gente decide seguir a caminhada cristã, a gente pega uma briga direta com esse inimigo invisível. Infelizmente, tem tantas pessoas que ainda não entenderam isso, que ainda não compreenderam isso, que a vida cristã é uma guerra, é uma luta diária. Nós somos soldados. Quem é o capitão é Ele. Quem é o comandante é Cristo. E é a visão das guerras romanas, que o comandante vinha na frente e os soldados atrás, todos machucados. Alguns sem braços, alguns sem perna, sem olho, tudo acabado, tudo destruído. Mas estavam lá, seguindo o comandante. Por isso que Paulo usa a figura do soldado. Gente, nós somos soldados de Cristo. Nós não somos comandantes de Cristo, somos soldados. E o soldado precisa estar na linha de frente. Precisa ser forte, destemido, seguir a caminhada.
Mas Paulo também vai usar outra figura. Versículo 5 de 2 Timóteo 2. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Nós sabemos que um atleta que corre maratona de 42 quilômetros, por exemplo, é desgastante. Os músculos doem. O físico fica acabado. Um atleta ele tem que ter disciplina. Dormir cedo, dormir bem, se alimentar bem. São algumas regras que o atleta tem que seguir, porque senão ele não vai ser um bom atleta. E eu e você, nós estamos numa maratona, uma maratona espiritual, que começou naquele dia que você disse para você mesmo que o aceitaria como Senhor e Salvador. E essa maratona, nós não podemos parar, nós não podemos ficar para trás, mesmo que os músculos doam, mesmo que o físico não aguente, nós temos que seguir essa caminhada. Como disse o autor aos Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o Senhor Jesus Cristo. Se nós formos olhar para as circunstâncias, para situações, para momentos, nós vamos parar nessa caminhada. E é uma caminhada que não pode parar. Mesmo que você não tenha o passo de um atleta, você precisa dar os passos. Uns correm mais rápidos, outros mais devagar, mas o importante é que todos cheguem no final. Por isso que Paulo usa aqui a figura do atleta, que tem que ter disciplina. Nós, como soldados, como atletas de Cristo, precisamos ter disciplina. Se nós não tivermos disciplina, nós não vamos seguir a caminhada cristã. E por fim, ele vai também, o versículo 6 de 2 Timóteo 2, ele vai usar outra figura. Ele diz assim: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Gente, nós sabemos que quem planta é um exercício complicado. Primeiramente, é um exercício de fé. Porque você planta, você não sabe se a plantinha vai nascer. E se nascer, você não sabe se ela vai dar o fruto. Além de tudo isso, tem a questão externa. Se pega aí uns gafanhotos, uns insetos, pode acabar com sua lavoura. Então não é uma atividade fácil. É uma atividade complicada. Quando a pessoa se dispõe a plantar. Paulo está usando a figura do agricultor. E nós sabemos o preço que um agricultor paga. Por isso que talvez tantas pessoas não queiram mais plantar. Porque o preço é alto. É só nas costas. Acordar cedo, pegar uma enxada, limpar o mato. E que não é só uma vez, você tem que fazer isso às vezes, algumas vezes. Porque a vida cristã, gente, não é fácil. O agricultor trabalha muito, se dedica muito, se entrega muito. A vida cristã deve ser assim, de entrega, de renúncia, de carregar a cruz, de negar-se, como disse Jesus. A vida cristã não é só de bênção, né? Como diz a música, não é só vitória. Agora vai ser só vitória, vai ser só vitória. Eu não sei onde é esse evangelho. Eu não sei onde está esse evangelho. Agora vai ser só sabor de mel. Vai não. Muitas vezes é sabor de fel. É difícil, é complicado, não é bom. Era isso que Paulo movia-se a suportar tudo aquilo que suportou. Porque Paulo foi um bom soldado. Paulo foi um ótimo atleta. E Paulo
foi um excelente agricultor. Não de lavoura, mas agricultor da palavra de Deus. Ele plantou tantas sementes da salvação no coração de tantas pessoas. Para a semana eu concluo. Para a semana eu quero ver com vocês mais alguns outros pontos que vai nos dizer porque Paulo suportou tudo que suportou e que eu e você também precisamos suportar. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra nos exorta, ela nos encoraja, ela nos ajuda, ela nos mostra. E nós queremos, essa noite, a exemplo do apóstolo Paulo, suportar as lutas da vida, os desafios da vida, os momentos terríveis da vida, as complicações da vida. Nós precisamos, Senhor, assim como o apóstolo Paulo, da Tua graça e da Tua misericórdia. Muito obrigado. E nos ajuda a seguir essa caminhada. Não olhar para trás, não desistir, continuar firme, porque esse é o melhor caminho que nós podemos trilhar. Muito obrigado, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Separará do amor de Cristo. Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Senhor, nosso Senhor.
Nós já estamos chegando ao término da nossa live. Eu queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco, você que está em casa também assistindo, que Deus possa abençoá-los. O desejo do nosso coração é que Deus continue a ser conosco durante essa semana que começa hoje, que a graça dele continue superabundando nas nossas vidas, nos livrando de todo mal, nesses dias em que nós temos ouvido o crescimento dessa enfermidade, dessa pandemia, que o Senhor possa ser com cada um de nós. Como disse o profeta Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. E com certeza, nós vamos também estar dizendo essas mesmas palavras para a semana. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma semana em paz, nos livre, nos ajude, e que o Senhor seja com aqueles que estão internados, com aqueles que estão entubados, que essa semana seja uma semana de cura, de saída de hospital, e que esse vírus não acometa tantas pessoas como já tem acometido. Então vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais uma semana, por mais um mês que o Senhor nos concede. Mesmo a meio a essa pandemia, mesmo a meio a esse vírus que tem acometido tantas pessoas, o Senhor tem sido conosco. O Senhor tem nos dado saúde. O Senhor tem nos dado suprimento das necessidades. O Senhor tem nos sustentado. E queremos te rogar, Senhor, por aqueles que se encontram nos hospitais, por aqueles que estão entubados, meu Deus, que essa semana seja uma semana de cura, que seja uma semana onde as pessoas receberão alta e voltarão para os seus lares. Ó Deus, tem misericórdia e nos socorre. Continua a nos sustentar com tuas mãos poderosas. E muito obrigado, Senhor, por mais esse culto, por cada pessoa que de forma efetiva participou dele. Continua a nos abençoar. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as consolações, o agir, o mover do Espírito, seja com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, agora e para sempre. Amém.